Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, de tarde ou de noite. E hoje é dia 21 de dezembro de 2025, e hoje, às 12 horas e 3 minutos, horário de Brasília, nós começaremos o verão aqui no Hemisfério Sul. Então, bom verão, boas férias para quem está de férias. Quem está de férias, bom trabalho também, certamente. E é interessante isso, porque o Sol ingressa em Capricórnio, né? No Hemisfério Norte é o contrário. O Sol também ingressa em Capricórnio, mas lá começa o inverno. E lá no norte, então, é a noite mais longa. Do mesmo modo que aqui no hemisfério sul é o dia mais longo. Né? Ou seja, o que acaba acontecendo? Daqui em diante começa o verão e cada vez mais vai diminuindo lentamente o dia, até que vai equiparar o dia igual à noite, e lá em março, quando começa o novo ano astrológico 2026, e no, sul, no norte é o contrário. Lá fica grande noite e lentamente, depois até 20 de março, vai equiparando dia e noite, começa tudo do zero. Zera tudo, começa o ano pode dizer o ano astronômico, também astrológico, que é 2026, que tem o ano civil, que acontece em 31 de janeiro, parece, 1º de janeiro. E, mas astronomicamente começa nesse dia. A história é longa, né? Mas os anos começavam em março, na verdade, né? Mas depois uma outra história eu conto para vocês, em outro momento, né? Mas é importante porque é o chamado quartal. O ano é dividido em 4 quartais, quando começam as estações de ano. Quando o Sol ingressa em Áries, quando o Sol ingressa em Câncer, quando o Sol ingressa em Libra e quando o Sol ingressa em Capricórnio. Esses 4 quartais definem os próximos 3 meses. Então, agora, com o Sol ingressando em Capricórnio, define como vai ser esse mês e os próximos 3 meses também nesse sentido. E é importante porque nesse momento que o Sol ingressa em Capricórnio, o Sol está na posição mais alta na eclíptica. É difícil explicar isso tão rapidamente aqui, mas está mais alto na eclíptica. Então, é um momento muito importante quando acontece essa posição do Sol, do ponto de vista da Terra, nesse sentido. E como sempre falo, o Sol não ingressa em lugar nenhum, mas a Terra começa a responder esse padrão que a gente chama de Capricórnio, nesse sentido por aqui. Só uma coisinha só relembrando, todos os anos você vai falar a mesma coisa. O ano que vem, 2026, não é o ano de Marte, porque não existe regente do ano. Fique bem clara essa condição. E já até convido vocês para uma outra condição, outra situação, outro convite. Em 17 de janeiro, né, daqui um mês praticamente, até um pouco menos, né, nós teremos aqui na Gaia os seminários de verão. Os seminários de verão fazem comentários, né, sobre todo o ano de 2026, em previsões pessoais, mundiais e para o Brasil também nesse sentido. Então, convido vocês a participarem dos seminários de verão. Vocês vão receber avisos certamente por aqui. E já convido vocês pelo seguinte motivo, né? Os seminários de verão é um evento pago. Mas esse pago, né, é diferenciado. Toda a renda é revertida para o GRAAC. Então, convido vocês para assistirem os seminários de verão e colaborarem com o GRAAC também na grande causa que eles têm, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, adolescente também com câncer, né? Um imenso trabalho fantástico que eles fazem também por aqui. Então, colaborem com isso. Se você não puder vir ao vivo, tudo online. Se você não puder assistir ao vivo no dia 17, não tem importância, vai estar gravado depois para quem fizer a inscrição. Se você não puder assistir nem online e nem ao vivo e depois gravado, não tem importância. Colabore com o GRAC do mesmo jeito. Isso é importante. Mas, enfim, voltando ao nosso tema desse mês, que é o Sol ingressando em Capricórnio. E é interessante, né? Dentro desse mês, nós temos dois momentos interessantes, né? Um que é o Natal e outro que é o Ano Novo, oficialmente, essa condição. O Ano Novo Civil começa em 1º de janeiro. Outras condições levam a esse tipo de coisa. Mas dentro desse mês também acontece uma outra situação. Acontece o Natal, e o Natal acontece no dia 25 de dezembro, vai ser daqui a poucos dias, pensando nessa condição. É interessante, né? Ah, nesse período, a Terra começa a se aproximar cada vez mais do Sol, que vai culminar por volta de 6 de janeiro, até uns dias antes, chamado de periélio, quando o Sol está mais próximo da Terra, ou a Terra está mais próxima do Sol, ou seja, o Sol, que é o grande deus de luz, está próximo da Terra, na mitologia antiga. E é interessante, né, que nas culturas antigas sempre tinham festividades nessa época do ano, né, para homenagear ou para reverenciar o sol que estava se aproximando, que era uma grande divindade. Né? E faziam-se festas imensas, né, grandes festas, acendendo luzes até nas árvores, por isso a árvore de Natal, com luzes, para reverenciar a luz voltando e para vencer as trevas que tomou conta do mundo quando o dia ficou muito pequeno e a noite muito grande no hemisfério norte. Para nós aqui no sul é o contrário. E por conta disso, colocou-se também nessa data, né, muitas culturas colocavam essas festas nesse período, o cristianismo também colocou, em 25 de dezembro, a festa do nascimento de Cristo, Jesus Cristo,
E é interessante que coloca essa festa também porque o Sol se aproxima da Terra, também ou a Terra se aproxima do Sol, e a luz chega até a Terra, a luz chega com mais brilho à Terra. E no cristianismo, Cristo está associado ao Sol, deuses solares têm essa condição. E na realidade, né, uma coisa que é importante, né, se percebe, se sabe, né, de muito tempo, que Cristo não nasceu 25 de dezembro. Ele deve ter nascido por volta de setembro. Está até na Bíblia isso, né? Porque José e Maria, né, estavam a relento, fugindo do Egito, aquela coisa toda, e quem acolhia eram os pastores, que estavam colhendo, tosqueando os animais. Isso não acontece no inverno, no sei lá, acho que é dezembro. Isso acontece no outono, ou seja, na época de outono, época de colheita, para se preparar para o inverno depois à frente. E não só isso, né? Se diz muito que Cristo nasceu da Virgem, ou a Virgem deu a luz a Cristo. Se pensar astrologicamente, né, o Sol, que é a luz, ah, dá luz também, a Virgem deu luz a Cristo. Ou seja, a luz de Cristo veio de onde? O Sol estava onde? Na constelação ou no sinal de Virgem. Então, deve ter nascido em setembro, volta em setembro. E aí você tem algumas datas religiosas interessantíssimas, né? Por exemplo, dia 8 de setembro é o dia da Natividade de Nossa Senhora. Né? No dia 8 de dezembro, né, é dia da Concepção, da Nossa Senhora da Conceição, ou da Concepção. Ou seja, ela foi a concepção, ou seja, engravidou por volta de dezembro. E nasceu quando depois, por volta de setembro, que dá 9 meses. De dezembro a setembro, 9 meses. Então, a natividade de Nossa Senhora, em 8 de setembro, né, é quando Cristo talvez tenha nascido, por volta dessa época. E compete muito essa condição. O Sol estava em Virgem, é outono no norte e dá tudo certinho. E a concepção foi no final do ano, por volta de dezembro. As datas são estranhas, porque teve ajustes no calendário. Mas são datas simbólicas nesse sentido. Então é importante isso, né? De qualquer maneira, Feliz Natal para vocês todos também, e grande ano novo que vai começar em 1º de janeiro, ano novo civil, mas depois eu vou conversar com vocês mais à frente, que é o ano novo astrológico, que é 21 de março, que é esse sim sermos o grande ano, e que não é o ano de Marte, não tem regente do ano nesse sentido. O que acontece é que tem alguns planetas que podem ficar um pouco mais evidenciados. Isso acontece certamente, depois eu vou até comentar com vocês. Mas é importante que vamos comentar essa condição do trimestre, né? Com o Sol ingressando em Capricórnio. Vamos ver como é que é essa condição. Eu até lembro disso, né? Os últimos meses, né? Dos ingressos, né? O céu se configurava com grandes e boas formações. Não tem tantas mais boas formações no céu agora. Isso não quer dizer que vai ser ruim, mas digamos que temos que ter mais atenções. Na realidade, as atenções já deve se ter desde aquela época que tem os bons aspectos do céu. Ainda continua, mas é bom ter cuidados e atenções que eu vou comentar para vocês daqui em diante. Só um momentinho, que eu vou colocar o slide por aqui, para nós comentarmos sobre esse novo período à frente por aqui. E esse é o céu que se configura nesse ingresso do Sol em Capricórnio, que acontece daqui a pouco, por sinal, 21 de dezembro de 2025, 12 horas e 3 minutos, horário de Brasília. E essa é a configuração do céu. O Sol está a 0 de Capricórnio, nessa posição por aqui. A Lua está em Capricórnio também, a 17 graus. Mercúrio está em Sagitário. Vênus também em Sagitário. O Marte também em Capricórnio. Júpiter continua sua marcha por Câncer, está retrógrado. O Saturno continua no finzinho de Peixes, indo em direção a Áries, que vai ser ano que vem. E Urano está retrógrado também, ele voltou para Touro, vai entrar em Áries ano que vem também. E depois Netuno, que também vai entrar em Áries à frente também, mas à frente já está em Peixes, voltou a Peixes, né? Bem no finalzinho, 29 graus. E o Plutão já ingressou em Aquário e não volta mais para trás, agora vai em diante nessa condição. E vendo esse quadro por aqui, de uma situação bastante peculiar, ou bastante tensa, né? Que é essas quadraturas entre Sol e esse grupo de pessoas aqui, ó, Saturno e Netuno. Na realidade, né, nós temos aqui o Marte recebendo essa quadratura de Saturno e Netuno, aliás, mais de Netuno também, e essa Vênus, mesmo modo, recebendo a quadratura de Saturno e de Netuno também. Isso é um aspecto bastante tenso. Essa outra condição da Lua oposição Júpiter, nesse caso por aqui, também configura uma posição tensa, pelo seguinte motivo: é uma oposição. Então, exageros podem acontecer nos rompantes emocionais de toda a sociedade, todo mundo. Mas, mais particularmente, pelo seguinte motivo: ah, Júpiter está em Câncer, que é a morada da Lua. E daquela região ele faz mau aspecto à Lua, que está muito debilitada, que está em Capricórnio. E Júpiter
faz essa condição de oposição à Lua, uma região onde ele tem queda. Ou seja, é um aspecto bastante tenso, né? De muitos conflitos, destemperos, exageros, e por conta dessa condição, dessas quadraturas que temos por aqui, temos também algumas atenções. Isso, ó, eu sempre comento com vocês. Isso tudo que eu vou falar daqui em diante se refere ao seu dia a dia, você na sua casa, escritório, seu município, cidade, país e nas questões mundiais do mesmo modo. Tá? Já vou colocar mais com relação ao Brasil e colocar os pitacos nas questões mundiais também. Esse ano ainda não acabou, né? Mas tem muita coisa a se resolver ainda nesse ano. É que o ser humano entende que o final do ano é agora, né? Mas é o dia seguinte somente. Vamos ver como é que está a condição por aqui, então, desses ingressos. O ingresso só em Capricórnio, nesse período por aqui. Temos a seguinte condição: o Sol está a 0 graus de Capricórnio, sempre nessa condição, e ele está em conjunção com Vênus, está em conjunção com Marte, ladeado pelos dois por aqui. Então, a gente pode até pensar a seguinte condição: esse Sol em conjunção com Vênus propiciaria conciliações, ah, acordos nesse sentido. Até poderia se ter essa possibilidade, com muita seriedade, com muita dignidade e responsabilidade, que o Sol de Capricórnio, junto com a Vênus de Sagitário, que estimularia a condição de fazer acordos, conciliações e tratativas para que tudo possa se resolver bem. Entretanto, o Sol está também em conjunção com Marte, que é importante isso, dá impulso, vigor, iniciativa, resultados práticos para todas as ações. Entretanto, né, tem essa condição. Ele está em conjunção com Marte, o Sol é conjunção com Marte, que dá impulso, vigor, mas tem uma tensão estimulada por essas condições de quadratura que vem por aqui. Então, impulso, iniciativa de resolver coisas de modo direto, prático e objetivo, existe essa condição para fazer conciliações. De modo muito, digamos, duro, mas correto. O Marte em Capricórnio está numa situação que chama-se de exaltação, está bem colocado, mas ele é duro, objetivo. Não chega a ser ríspido, mas muito direto, né, sem papas na língua. Então, esses possíveis acordos que possam considerar-se nesse momento que o Sol faz conjunção com a Vênus, Vênus Sagitário, podem ter esses confrontos, essas imposições de vontades. É como se fosse assim: favorece a conciliação, mas de um lado só. Favorece os acordos, mas impondo, de um lado impondo ao outro esse acordo, né? Então, uma briga de titãs e foices aí, certamente. E esse mesmo Sol recebe essa quadratura dessa grande conjunção Saturno-Netuno, mas vamos pensar por partes. E Saturno recebe essa quadratura de Saturno. Então, vai ser um ano tanto duro. Quer dizer, um trimestre um tanto difícil, um tanto duro, as conciliações e acordos. Até porque o Saturno está em peixe, mas tudo bem. Faz quadratura ao Sol, que está em Capricórnio. Posso pensar que tem uma tensão maior, porque o Saturno faz quadratura ao Sol, que está no signo dele. Sendo assim, então, é um ano, um período que vai ser um tanto tenso, um tanto difícil, as coisas podem ser um pouco arrastadas. E por essa condição de favorecer, de impulsionar as questões de possíveis conciliações com dureza, com objetividade e com tensão, pode ser um tanto difícil conciliar essas condições agora. E esse mesmo Sol recebe uma quadratura também de Netuno. Ou seja, né, mal-entendidos, confusões, más interpretações que levam a esses possíveis acordos ou tentativas de acordos, conciliações, de modo duro, ríspido e difícil, possa-se entender que essas partes envolvidas não entenderão umas às outras e podem ter conflitos. Que tipo de conflitos? Não vou informar sobre guerras, porque tem que ver cada país, mas no mundo deve ter algumas tensões, por imposições de povos que se entendem superiores. Isso pode acontecer. Né? Então, esses conflitos podem acontecer. E com essa oposição Vênus-Saturno, desculpe, Vênus-Júpiter, isso pode passar dos limites, passar do controle. E o Júpiter é ligado muito com essas questões internacionais. E a Lua, um certo ufanismo, mesmo que duro, em Capricórnio, né? A tendência é fronteiras serem protegidas, de modo duro, mas com ataques de outras situações. Então, atenção com esses momentos que estão acontecendo na nossa costa da América Latina, perto da América Central. Então, temos que ter atenção com isso. Aliás, temos que ter atenção. Nós vamos ficar observando, né? Mas é importante que nós tenhamos essa mente voltada a essas conciliações. É evidente que cada um de nós não pode fazer nada isoladamente, mas se todos nós estivermos juntos, vibrando, pode acontecer alguma coisa? Talvez, né? Mas fica na mão dos poderosos, né? Na verdade, o céu estimula certas coisas, os poderosos decidem. Mas como o céu estimula essas coisas, esses conflitos, essas dificuldades de conciliação,
podemos ter problemas sérios, principalmente por volta de comecinho de janeiro, por volta de 10 de janeiro, quando vai ter a grande conjunção Marte e Júpiter em desenvolvimento. Vou mostrar já já para vocês essa condição. Então, o início de ano pode ser um pouco tenso, um pouco tenso. Esse final de ano pode ser um pouco tenso também, para essa possibilidade. E assim está esse nosso Sol de Capricórnio. Antes disso, deixa eu lembrar. Parabéns, Capricornianos. Parabéns a todos vocês. Certo? A Lua está em Capricórnio. A Lua em Capricórnio está numa condição que a gente chama de exílio. Ou seja, né, as pessoas estão muito mais objetivas, diretas, até rudes às vezes, né? Ou seja, só vendo um lado das questões. A lua de Capricórnio pode dificultar um pouco as interações, as conciliações, mais uma vez nesse sentido. E como recebe um único aspecto, que é essa oposição de Júpiter retrógrado, né, pode tudo que foi tratado anteriormente voltar atrás, por questões de visão unilateral das coisas. Então temos que ter uma certa atenção. Vejam bem como é que no início aqui, né, até os 2 meses atrás, ótimas configurações planetárias, que também tinham tensões. Só que dessa vez as tensões ficaram maiores, superiores às configurações planetárias, que tem até uma positiva aqui, interessante, mas vamos ver como é que é esse negócio daqui em diante. Essa lua de Capricórnio pode também avaliar. A lua está ligada muito com a população, com o povo, né? E essa lua que está em Capricórnio, tanto endurecida, com esse Júpiter mal colocado em Câncer, né? Dá tendência ao povo sofrer um pouco. Todos os povos, não, alguns povos, né, sofreriam um pouco por conta de um ufanismo exagerado, né, que pode acontecer por Júpiter em Câncer, que dá essa condição de as pessoas, todas elas, querem proteger as suas fronteiras. É só ver as notícias internacionais para entender como é que está acontecendo a situação. Ó, eu não estou falando só da América Latina, América Central, o mundo inteiro. Isso se coloca também na sua casa, no seu país, onde for. Essa lua, então, tem essa possibilidade. O Mercúrio, ele está em Sagitário, numa posição que a gente chama de exílio, não tem nenhum aspecto. Né? Então, sabe, tem paralelo com Júpiter nessa condição. Mas o Mercúrio de Sagitário, né, é interessante, né? As pessoas ficam mais, conversam mais, ficam mais empolgadas, animadas, e são verdadeiras, mas verdadeiro que pode passar do limite do que é o razoável. Então elas podem dizer verdades fora de hora. É ruim pensar assim, né? Mas muitas verdades podem ser colocadas fora de hora. De novo, eu coloco isso para você, sua cidade, seu país, seus vizinhos e no mundo inteiro. Então, verdades podem ser colocadas fora de hora e isso pode prejudicar muitas conciliações que já estão tanto prejudicadas nesse período, por conta das tensões anteriores que o Sol está recebendo. E esse Sol está muito prejudicado, por conta dessa quadratura, principalmente da quadratura de Saturno com esse Sol que está namorada dele. Ou seja, né, ele está atingindo o Sol, mas ele sabe como atingir o Sol, que está na morada dele. Tem um astrólogo antigo, do século XVI, XVII, Mohamed Benefalso. Fantástico, por sinal. Ele decodificou toda a astrologia antiga e colocou num texto chamado Astrologia Gálica. É um livro que tem muitos volumes. Mas, enfim, e ele comentava muitas condições, as moradas, os exílios, domicílios, né? E quando você entende um pouco de Mohan, você entende como se fosse um grande jogo. E é bem essa condição. Saturno está enviando um mau aspecto a um planeta, que é o Sol, que não é planeta, né? Mas a gente comenta sobre isso, né? Que está namorada dele. Ou seja, está enviando maus aspectos numa região onde ele conhece. E isso pode ser muito tenso, porque ele sabe exatamente onde e como atingir esse Sol nessa condição por aqui. Esse Saturno, aliás, esse Mercúrio não tem nenhum aspecto, mas essas verdades inconvenientes podem ser colocadas à mostra. Né? De novo, não que não possa colocar a verdade, mas tem hora que tem que se calar. Mas não sei se o pessoal vai conseguir, porque o Mercúrio em Sagitário está muito, não diria nem mal colocado, mas muito exacerbado nesses pulsos de falar a verdade, exageradamente até, e com essas outras situações pode ter mais conflitos aí também. Vênus. Vênus está em Sagitário, como eu comentei com vocês. Isso favorece as conciliações, até as festas, alegrias, conciliações internacionais, até que está em Sagitário. Favorece muito isso. Favorece as festas, né? E essa Vênus está em conjunção a Marte. Ou seja, no impulso de viver a vida com prazeres, com lazeres, mas também impulso de impor as suas vontades, seus desejos dessa condição. E essa Vênus, como está recebendo uma quadratura de Saturno, né? A questão de você talvez passar um pouco dos limites das suas verdades pode atrapalhar muitas conciliações e mais do que isso, né? As relações sociais ficam travadas, tensas, densas.
As pessoas ficam com medo de começar a conversar com as pessoas. Então, nas conciliações, reuniões, o que for, as pessoas querem colocar suas verdades, mas com certos dedos, depois vem o mar, explode tudo e você coloca tudo e aí vira festa, né? Essa mesma Vênus recebe uma quadratura de Netuno. Olha, a Vênus quadratura a Netuno, ou a Netuno quadrando a Vênus, que é o mais correto de falar, essas conciliações talvez não deem resultados, porque as partes não vão se entender, não vão se compreender, vão ter más interpretações dessas condições. É evidente que tem outra condição, lógico, que são pessoais. A Vênus recebendo um mau aspecto de Saturno dá dificuldade nas relações sociais ou afetivas. Com Netuno, sonhos e ilusões. E com Saturno, né, decepções nos seus sonhos e ilusões. Digamos que amores platônicos que caem por terra. E amor platônico cair por terra é muito triste, né? Não é triste o amor platônico, né? Tem termos, né? Mas cair por terra por conta de realidades que são expostas e colocadas de modo meio veemente, contundente, por conta do Mercúrio em Sagitário, e com o Marte junto com essa Vênus também, que dá esse impulso de colocar, pode ser complicado, né? Pode ser triste. Mas, enfim, outras condições. Mas essa Vênus tem essas possibilidades, tem muitos maus aspectos nesse sentido. O Marte está em Capricórnio, está muito potente. Potente, da exaltação, fortíssimo, né? Diretivo, objetivo, duro, correto e certeiro, assertivo. E recebe um mau aspecto de Netuno, esse mesmo Marte. Ou seja, há uma tendência às pessoas, de modo geral, serem diretas, objetivas, assertivas, duras, corretíssimas, mas pode, de repente, ter ações que não dão resultados, ou outra ainda, né? Ter ações sem significado, sem sentido. Isso estabeleceria pessoas que talvez pudessem tomar atitudes sem pensar. Se pensar em termos internacionais, tem que ter atenção com o pessoal que pode ser meio translocado, né? E de repente tomar ações sem pensar e para fazer bobagem no mundo inteiro. Uma grande parte, de repente. Isso se coloca também na sua casa, na sua cidade, na sua família, no Natal e tudo isso. Atenção com isso, atitudes impensadas. E atitudes impensadas podem dar maus resultados. Mesmo que de repente a intenção seja direta e correta por Marte em Capricórnio, vem um mau aspecto de Netuno, que por sinal é Netuno que está em Peixes. E está muito potente, muito forte, fazendo um mau aspecto a esse Marte. E o Netuno faz mau aspecto a Marte, que está em Capricórnio, que é a sua queda. Você vê que tem umas tensões no céu, né? Aproveite o Natal, aproveite o Ano Novo, isso é importante. Mas tem umas tensões bastante veementes nessa condição por aqui. Digamos que o mais significativo nesse período agora, que vai marcar muito esse mês, vai ser esse grupo de planetas por aqui, mal aspectado com Saturno e Netuno. Tensões, atenções. Tá? Outros pontos de conciliação podem existir, até podem, mas temos que ter muita atenção, muito cuidado no que nós colocamos, no que nós falamos, no que nós interpretamos também, para que não haja maiores complicações no futuro. Mensagem ruim para o final do ano? Não, atenções, cuidados, que possam escolher da melhor maneira possível, como a Vênus Sagitário, que favorece festas também. Mas atenção com o que você fala. Colocar verdades inconvenientes pode ser um tanto difícil nesse período. É bom ter esses cuidados. Ainda mais com a Vênus, desculpe, com a Lua oposição a Júpiter, que exagera muito as pessoas nas suas reações emocionais. Esse o Júpiter continua sua marcha, né? Ele está em Capricórnio, desculpe, está em Câncer, está retrogradando também, vai entrar em Leão ano que vem, ah, e recebe uns bons aspectos, né? Um bom aspecto de Saturno. O Júpiter, quando recebe um bom aspecto de Saturno, né, favorece a concretização de projetos e sonhos. Isso pode ser bem interessante. Então, trabalhemos para realizar nossos projetos, coloquei em prática nossos objetivos, nossos sonhos também, que pode ser bem interessante. Então, favorece muito essa condição. Mesmo em termos mundiais, né, quando Saturno faz bom aspecto a Júpiter, a economia desenvolve bem, tem essa possibilidade. E esse mesmo Júpiter recebe um bom aspecto de Netuno, né, nesse caso por aqui. Uma amiga minha, Isildinha, mora no Guarujá hoje em dia. Ela uma vez comentou que Júpiter com Netuno dá milagres. Né? Eu não vou dizer que vai ter milagres, mas Júpiter com Netuno, o Netuno fazendo aspecto a Júpiter, pode indicar que favorece, né, esses desentendimentos serem esclarecidos, favoreceria essa condição. Uma coisa que acontece também com Júpiter fazendo um bom aspecto a Júpiter recebendo um bom aspecto de tudo, favorece as religiões, as crenças, a compreensão, a espiritualidade. E isso pode ser bem interessante nesse final de ano agora. Então, lancemos mão, mãos
a essas possibilidades, a espiritualidade, a compreensão, a sensibilidade, perdoar as pessoas, perdoar os outros nossos inimigos ou pessoas que você tem certos desagrados. Perdoar é uma coisa complicada, viu? Perdoar é uma coisa complicada. Você pode relevar, bem mais fácil relevar. Perdoar é difícil. Um amigo meu uma vez me disse que perdão é quando você pede perdão a uma pessoa e a pessoa não lembra por quê teria que dar perdão. Ou seja, né, quando existe o perdão, esquece, você nem lembra mais o porquê tinha aquele motivo. Né? E a pessoa que pede o perdão foi imbuída disso, mas quando pede perdão, ela foi perdoada já, porque a pessoa esqueceu aquela condição. Então, eu favoreceria essa condição de deixar para trás certas coisas, relevar certas coisas, e perdoar é uma coisa mais complexa. Com essas condições de Marte, Sol, Vênus, mal aspectados por Saturno e Netuno, o perdoar pode ser difícil. Relevar talvez possa ser possivelmente mais fácil. E olha lá, viu? Olha lá. Olha que pode ser tudo isso no Natal. Feliz Natal e boa passagem de ano. Isso é importante. O Júpiter também recebe um bom aspecto de. Aliás, já falei já de Netuno, dessa boa condição. Esse Júpiter recebe um bom aspecto de Saturno-Netuno, dessa grande conjunção que vai se estabilizar o ano que vem, em fevereiro, se não me engano. Então, pode pensar o seguinte: o Saturno com Netuno dissolve certas coisas que estavam estruturadas e antiquadas. Com Júpiter favorece crescimento e expansão. Então, pode ser bem interessante isso tudo. Mas é que eu vou comentar um pouco mais sobre Saturno e Netuno agora. O Saturno está em peixes, né? Não é uma posição ruim, também não é nada de complicado também não. Mas o Saturno em peixes, muitas situações por esses últimos 2 anos e meio, eu até comentei, vinha comentando com vocês, muitas verdades podem ter sido desfeitas. Se o Netuno faz conjunção a Saturno, são as instituições, ou que é estruturado, aparentemente correto, você não dissolve tudo isso. Então, verdades são desmascaradas, as fake news são descobertas, né? São desveladas. Então, isso foi importante até. Mas é aquela coisa, a decepção acaba acontecendo, se você vê a farsa que estavam envolvidas. Né? Mas com esse Júpiter bem colocado por aqui, as pessoas percebem, repensam os conceitos anteriores e tudo pode ficar melhor, fica bom. Depois de um tempo, porque tem esses maus aspectos de Marte, Saturno com o Sol também por aqui. Tudo se complica quando tem essas condições todas. Tudo se facilita quando o Júpiter entra no jogo também, nesse sentido. E as avaliações documentantes, você vê que eu estou juntando todas as possibilidades, não é uma posição só que vai dizer como vai ser o período. São todas as posições juntas. E esse Saturno tem essa conjunção com Netuno, dá essa condição das instituições estarem se dissolvendo, mas se percebendo uma nova possibilidade para o bem para todos. Em termos clássicos, né, Saturno com Netuno é a marca do socialismo, é a marca do bem para todos. Então, talvez no futuro nós tenhamos essa condição. Vai começar um período de cada. Bom, essa conjunção ela acontece a cada 37 anos. E especialmente agora vai acontecer a 0 graus de Ares, que é um momento bastante significativo para as próximas décadas. Né? É um novo período que se configura. E vamos ter certeza que no futuro, não daqui a muitos anos, né, mas vão começar movimentos, né, que todo mundo será beneficiado, dentro do possível. Mas, enfim, depende dos governantes, depende de quem você votar. Né? Olha, uma coisa que é importante, até agora, né, muitas verdades estão sendo descobertas, muitas mentiras estão sendo descobertas, muitas farsas sendo derrubadas. Fique atento com isso. Não esqueça dessas coisas que estão acontecendo agora, que mostram como são de fato as pessoas e coisas e assuntos. Nem todo mundo, lógico. Não desconfie de todo mundo. Desconfie de quem realmente não é tão verdadeiro. E vai ser difícil você saber quem é verdadeiro, né, com essas condições de Saturno e Netuno fazendo mau aspecto ao Sol nesse período. O Saturno tem esse bom aspecto com Urano. Isso favorece a renovação de conceitos e estruturas. Pode pensar que Urano, fazendo bom aspecto ao Saturno, né, ele remodela, renova o que é o antigo. E sistemas antiquados também por aqui. Então, nós estamos percebendo que certas situações, instituições, acordos, até constituições e regras, não tem mais sentido ter que ser refeitas. Que as pessoas estão se aproveitando dessas condições antigas, que desfavorecem a sociedade, ou o mundo, ou o país, ou a sua sociedade, ou o seu escritório. Então, pode ser interessante reformular certos conceitos estruturados e antiquados, antigos, né, que já haviam até então sendo colocados nesse sentido. O, esse Saturno também está junto com o Netuno, que é a grande conjunção. Mas esse Urano, que está retrógrado, por sinal, ele está em Touro, ele vai voltar para Gêmeos, já entrou e saiu, né? Já deu esse sinalzinho da inteligência artificial que nós vimos,
como foi o acontecimento, e quando ele entrar em Gêmeos de vez, vai ter muitos grandes avanços. Já convido vocês para as seminários de verão em fevereiro, que vão ter comentários sobre isso, tá? Esses movimentos planetários bastante significativos nesse período. O... Mas esse Urano está em bom aspecto com Netuno também. Ele faz um bom aspecto a Netuno e faz um bom aspecto também a Plutão. Bastante significativo. O Urano fazendo um bom aspecto a Netuno, né? Da mesma condição. Aliás, o Urano, desculpe, recebendo um bom aspecto de Netuno. Dá essa boa condição de a tecnologia avançar, mas de um modo mais profundo. É como se a tecnologia alcançasse situações que vão concretizar e realizar nossos antigos projetos e sonhos até. Outra condição, talvez a física tenha um grande avanço, por outro, Netuno fazer um bom aspecto com Urano, que dá essa percepção de um mundo paralelo, que já tem essa condição, essa percepção de um mundo da outra dimensão, mas do multiverso, né, que pode se manifestar do nosso lado de cá. E, por sinal, né, até a possibilidade de não só outros planos, nós temos contato com outros planos, mas outras possibilidades, outras visões de países, de coisas distantes, podem se conectar conosco por aqui. Ou de outras dimensões, ou de outras regiões do nosso universo. Também pode acontecer. É um pouco impossível essa possibilidade. Certo? Ainda mais que o Urano vai entrar em Gêmeos, né, que vai ampliar muito as comunicações, favorecidas por também o Netuno estar nessa condição de se ampliar nesse sentido. Espiritualidade, uma renovação do que é espiritualidade, Monólogo dizendo que a espiritualidade talvez seja mais física, mais concreta do que nós imaginávamos. Outra condição desse Urano também tem um bom aspecto de Plutão, recebe um bom aspecto de Plutão. Isso favorece a remodelação do que é a democracia, do que são as liberdades. O que é liberdade, afinal de contas? O que é fraternidade? O que é igualdade? Esse Plutão em Aquário, a situação, o Plutão em Aquário está em queda, mas favorece muito essa reformulação, ou repensar o que é coletividade, fazendo um bom aspecto com o Urano, que vai entrar em Gêmeos, favorecer o repensar a sociedade, os conceitos sociais, essa cosmovisão que nós temos do que é a relação humana, as relações humanas da nossa grande família humana. Então, dá essa boa possibilidade. Netuno está em Peixes, na sua morada está nos últimos momentos dessa condição, quando ele fica lá a cada 164 anos, ele passa por Peixes, né? Passou os últimos 13 anos por aqui, e agora ele está recebendo um bom aspecto de Plutão. Já há um bom tempo já. E foi um aspecto interessante que isso aconteceu durante quase todo o século XX. Vai acontecer mais uma vez agora, nesses primeiros anos do século XXI, que é um redesenhar a sociedade, redesenhar o mundo, para que todos possam ser beneficiados com essa condição de Saturno e Netuno, que dá margem ao socialismo, o ideal do que é o socialismo, o que é o correto de se pensar, que as pessoas falam muito mal do que é o socialismo, que é o pensar para a sociedade. Né? Não é o comunismo, é coisa diferente, é bem diferenciada. Mas esse produto está fazendo um bom aspecto no todo, é o redesenhar a sociedade. Você pode perceber, esse último século XX foi importante, porque redesenhou-se completamente o mundo. Quase todo o século XX, da década de 40 até a década de 90, o finalzinho, o Plutão esteve bem aspectado com Netuno. Vai acontecer, está acontecendo de novo. E isso pode favorecer muito a reestruturação do mundo, redesenhar o mundo e a sociedade daqui em diante. Torcemos para isso. Mas agora, nesse momento histórico, nesse período de final de ano, 2026, e começo do próximo ano, atenções e cuidados para que não cometamos erros, más interpretações e dificuldades nas interações sociais. Isso é importante. O final de ano, bastante interessante, onde temos que ter atenções e cuidados. Mas no fim tudo se resolve, no fim tudo dá certo. São essas boas condições que nós temos esse período agora do Sol em Capricórnio, e tudo que eu comentei por aqui, coloque na sua casa, no seu escritório, na sua rua, no seu país, sua cidade, e depois eu vou comentar no Brasil como saía essa condição. Certo? Revendo mais uma vez aqui a posição de Plutão. Só um minutinho. Quando a gente fala de Plutão por aqui, nós temos a seguinte condição. Está em passagem por aqui, continua por Aquário, né? Já ele voltou um pouco para trás, mas vai ter Aquário por definitivo daqui em diante, não volta para trás nunca mais, aliás, nunca mais. Vai ficar por muitos e muitos anos, né? Nessa condição de Aquário, até uns 20 anos, né? Mas está essa condição. O Netuno continua sua marcha por Peixes, né? Ele vai entrar em Áries em janeiro, né? Ou seja, no próximo ingresso do Sol, que vai ser no ano que vem, né?
em Aquário, eu vou comentar do Netuno ingressando em Áries. Mas, de novo, não perca o seminário de verão, que vamos comentar sobre essas situações tudinhas no próximo período. Certo? O Urano continua sua marcha, ele está retrógrado por enquanto, vai ficar direto somente em fevereiro, 3 de fevereiro, ainda por Touro. Depois ele vai entrar mais à frente em Aquário, desculpa, em Gêmeos, por definitivo, no meio do ano de 2026. Mas por enquanto está retrógrado. E interessante, retrogradando o Urano, né, é o repensar a coletividade, repensar o bem comum, repensar a sociedade e as nossas relações também nesse sentido. O Saturno continua sua marcha, né, ele vai entrar em Áries, está em Peixes, ele vai entrar em Áries só em fevereiro, no ano que vem, junto com o Urano, desculpe, com o Netuno. Ou seja, vai ser um ano bastante significativo, o ano que vem, viu? Bastante interessante mesmo, bastante interessante mesmo, tá? Continua sua marcha. O Júpiter continua sua marcha, tá? Ele deixou de ficar retrógrado, né? Ah, aliás, desculpa, ele ficou retrógrado em 11 de novembro, né? Continua essa condição da retrogradação dele, essa possibilidade. Ou seja, né, nesse caso aqui temos que ter atenção com essas situações. Ele vai ficar direto só o ano que vem, só. Então está numa fase que fica retrogradando agora. É um período longo também por aqui. Mas Júpiter retrógrado pode ser interessante. Em Câncer, que está uma boa colocação, está em exaltação Júpiter em Câncer, né? Então, repensar projetos, repensar planos. Começar projetos pode ser bem interessante, mas repensar como foram esses projetos de expansão e crescimento pode ser bem legal também agora. E ao final de ano, aproveite também isso tudo para começar projetos logo mais, passando o mês de janeiro, já faça isso. Né? Esse é o quadro celeste nesse período por aqui. Vê que tem bons aspectos, código de cores. Tem muitos azuis por aqui. Tem uns maus aspectos de Marte com Netuno por aqui. Ou seja, quando for esse final de ano também, o Marte faz quadratura com Netuno. Atenção com acidentes que envolvam os oceanos ou substâncias químicas, tem essa possibilidade. Coisas que envolvam o mar, ou as águas, ou até a poluição ambiental. Então tem essa possibilidade no final do ano aqui agora, nesse finalzinho do ano. Aliás, em dezembro ainda, tá? Pode pensar isso. E o Marte ainda está nessa condição de estante de quadratura, tá? Já acabou já, mas tem um pouquinho ainda da quadratura com Saturno. O Marte quadratura com Saturno favorece muito, estimula muito acidentes que envolvem estruturas, coisas mais sólidas. Atenção com essas condições todas. Está acabando o aspecto, mas está em pauta ainda em todo esse período que nós comentamos e marcou muito o universo do Sol nesse período. E essa condição dessa quadratura de Marte com Netuno, poluição ambiental, acidentes que envolvem oceanos, mares, águas, substâncias químicas, nesse período. Lá para frente, depois eu vou comentar em janeiro, vai começar a ter o Marte em oposição Júpiter, mas isso por ano que vem. O ano que vem, daqui a um mês, nem isso, né? Que vai ser por volta de 10 de janeiro que vai começar essa condição. Então, atenção com essas situações todas por aí também. É importante. O Marte continua sua marcha também. Ele está em Capricórnio. 23 de janeiro, já no outro ingresso, vai entrar em Aquário, nessa condição. O... Tem uma coisa interessante, né? Que chama-se grande desenvolvimento e grande conjunção. Quando foi em 14 de agosto de 24, ano passado, né, Marte juntou-se ao Júpiter, aquele chamada grande conjunção, a 16 graus de Gêmeos. Isso inicia um processo que culmina em vários momentos, mas culmina principalmente quando tem oposição desses dois planetas no céu. E aconteceu em Gêmeos, né? Com Júpiter, digamos, em exílio com Marte, né? Que seria impulso de início de projetos de conciliações, de interações, comunicações e por aí afora, nesse sentido. Né? Em questões internacionais também, conciliações nesse sentido. Né? E o Marte em conjunção com Júpiter daria essa possibilidade de impulso, iniciativa de começar projetos de expansão, crescimento, envolvendo tecnologias, comunicações. Mas é um Júpiter mal colocado também, que está em exílio. O que acontece? Quando for em janeiro, 10 de janeiro precisamente, né, eles estarão em oposição, desenvolvendo o que aconteceu anteriormente. Então, não é nem um pouco impossível que, quando chegar nesse período, né, aquela grande conjunção que se iniciou em agosto do ano passado, desenvolve-se agora em oposição, e por conta disso, né, da ideia de que conflitos internacionais possam acontecer, confrontos, o Júpiter mal colocado com Marte de Capricórnio, Júpiter em Câncer, e daquele ufanismo generalizado. E veio de Gêmeos essa condição. Então, nas conciliações, os entendimentos podem ter alguns conflitos e interações mais complexas, mais densas. Então, temos atenção com esse momento agora. Muito cuidado e atenção nas conciliações.
Janeiro pode ser um pouco mais complicado para as relações internacionais e conflitos entre nações. Tensões. Não vou afirmar guerra, mas tensões podem acontecer com muito mais vigor, muito mais veemência, né, nesse sentido. Né? Ah, quando eu falo 10 de janeiro, é por volta de 10 de janeiro, tá? Pode colocar assim uma semana antes, uma semana depois, mas por volta dessa época, algumas tensões possam acontecer. Esse é o quadro de Marte, nesse trecho por aqui, tem essa posição por aqui que eu estou comentando com vocês, tá vendo? Tem os bons aspectos, mas atenção com essas outras situações que temos à frente por aí. Vou ter esses cuidados nesse período que vão acontecer à frente por aí, certo? Vão ter essas atenções, certo? Enfim, Vênus continua a sua marcha, ela está em Sagitário, vai entrar em Capricórnio em 24 de dezembro. O Natal vai ser com Vênus em Capricórnio. Eu comentei com vocês que as festas estão evidenciadas com o Vênus em Sagitário. Estão, mas sem grandes arroubos, sem grandes descontroles, até por conta do Júpiter fazer oposição à Lua nesse período. Depois ela vai entrar em Aquário em 17 de janeiro, na frente por aqui. O Mercúrio continua a sua marcha, não vai ficar mais retrógrado esse ano, vai ficar retrógrado só em março. Mas ele está em Sagitário, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, vai entrar em Capricórnio. Então, eles vão atravessar o período com o Mercúrio em Sagitário, festas, mas aquela condição de Mercúrio em Sagitário, falar o que não deve às vezes. Atenção com esses períodos, esses momentos, essas tensões todas por aqui. Mas vamos comentar um pouco do Brasil, Capricórnio, né? Agora, né, nesse trecho de tempo por aqui, que temos com o Sol começando um novo período. Enfim, a ideia aqui é a seguinte: o... esse é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos. São Paulo, capital, onde foi criada essa nação, né? Mapa da independência, né? Certo? Que tem o Sol em Virgem, já quase na casa 8, a Lua em Gêmeos, junto com Júpiter, e essa oposição que é muito marcante com Marte e Saturno, que o país sempre vive um pouco dessas coisas de censura, censuras e cobranças e ameaças que vêm de outras pessoas. Tem essa condição. Ah, uma coisinha só, né, antes que eu esqueça. Em São Paulo, no Brasil, mas mais em São Paulo, fica muito em evidência esses feminicídios. Né? Isso é uma questão local, uma questão que está acontecendo em São Paulo, no Brasil, né? Mas mais em São Paulo. Então, tem que se ver, ter atenção, quando se olha esses mapas, essas funções, nos mapas das cidades correspondentes ou do país correspondente. Porque o mundo inteiro, né, tem, lógico, tem feminicídio no mundo inteiro, mas ficou muito mais marcado aqui para São Paulo. Então, não é uma posição no céu que vai dizer isso, mas a posição no céu é colocada no mapa da cidade, no mapa do país. Fique bem claro isso, né? Senão o mundo inteiro estaria contendo feminicídios, que tem até, não é só no Brasil que tem, nem só em São Paulo. Mas calma nessa condição de achar que tudo, o mundo inteiro é nosso país, nossa cidade. Atenção com isso. Tem outras explicações que eu não vou entrar em detalhes por enquanto. Mas nós temos a seguinte condição, né? Nós temos o, um momentinho só, mapa da independência por aqui, e eu tenho a seguinte situação por aqui também. Vou mostrar por aqui. Esse é o mapa do Brasil, então. Agora, nós vamos ver a seguinte coisa. Vamos ver o mapa de ingresso do Sol do ponto de vista aqui do Brasil, para ver como é que é essa situação por aqui. Esse é o mapa do ingresso, mas visto do ponto de vista de Brasília. E essa é a consideração que temos aqui. No horizonte temos Saturno e Netuno, aqueles dois planetas que estão muito significativos e marcantes agora. Ou seja, o Saturno no ascendente, né, vai ser um período um pouco mais duro, um pouco mais difícil nesse desenvolvimento desse período por aqui. Junto com Netuno, que é a dissolução das coisas estabelecidas. Então, pode perceber que nesse período todo, né, nós vamos passar muitas situações em que muitas verdades vão ser colocadas abaixo. Verdades que não tinham nenhum tipo de sentido. Então, aguardemos muitas coisas acontecendo por aqui. Já tem acontecido algumas coisas, muitas outras questões vão ser colocadas abaixo. Certas verdades que não são verdades, fake news, mentiras, tudo vai ser derrubado. Agora, uma coisa acaba acontecendo, Saturno e Netuno no ascendente do país também pode dar condição de o país passar por dificuldades, situações complexas que envolvem estruturas, questões ambientais, do mesmo modo por aqui também, Saturno e Netuno. O Sol está muito alto no céu nesse instante. Aqui no Brasil aconteceu ao meio-dia.
O sol muito alto no céu dá destaque aos nossos governantes e à imagem do Brasil. Ou seja, há uma tendência, o Brasil está em foco nesse final de ano. Então, o Brasil vai estar em destaque de um jeito ou de outro nesse período. Por conta de quê? Por conta de umas complicações ou até dificuldades que o povo vai passar ou até o nosso território. Alguma coisa nesse sentido pode acontecer. A Lua também está em Capricórnio na casa 10, junto com Marte, está tudo na casa 10. Então, o Brasil estará em destaque nesse período. Plutão está na casa 11 nesse ingresso. Então, complexidades, complicações no Congresso, no Senado também vão acontecer nesse período. Urano está na casa 3 desse ingresso. Nas questões das telecomunicações e infraestrutura do país, algumas surpresas podem acontecer. Urano está retrógrado em touro, e Urano em touro está numa situação de queda. Então, algumas questões que envolvem telecomunicações, infraestrutura, estradas, outras questões podem acontecer. Tivemos aqui em São Paulo recentemente essas complicações da Enel, né? Não vou dizer que vai ser a mesma coisa, mas algumas coisas ligadas a essas questões da tecnologia, da eletricidade, podem acometer o país mais uma vez. O Júpiter está na casa 4, em oposição à casa 10, que é uma coisa que é natural, mas com essa oposição nesse eixo por aqui, muitos conflitos entre a posição e a oposição do país. A posição e a oposição. Né? Ah, e muito aquela questão de voltar a atenção para o território. Está retrógrado esse Júpiter por aqui. Então, atenção com nossas questões territoriais também. Demarcação de terras, por sinal, pode até se pensar nesse caso, como tem acontecido nesse período nosso por aqui também. E o Mercúrio está na casa 9 em Sagitário, né? E, de certo modo, pode pensar que o Brasil talvez possa ter voz nas questões internacionais dessa possibilidade, dessa questão, nesse período por aqui. Mas acontece o seguinte, o ingresso do Sol no signo, né? A gente levanta para capital do país, mas para poder ter mais clareza, pega-se esse mapa do ingresso e se coloca sobre o mapa do país, que a gente chama de interaspectos, sobreposição. Dentro do mapa natal do Brasil, fora está colocada o ingresso do Sol. E no caso aqui, ó, marcante mais ou menos, já tem um bom tempo já que o Urano cai na casa 4 do país. Mas com essa condição outra que nós vimos, né, umas situações que envolvem rupturas ou complexas, né, que envolvem oposição, e mais isso, coisas ligadas ao território também. Não é impossível ter algum tipo de acidente climático, ou, enfim, natural no Brasil nesse final de ano. Nem um pouco impossível. Saturno e Netuno já estão há bom tempo e continuarão um pouco ainda, em conjunção a Plutão na casa 2, onde a economia fica um pouco instável, se renovando, se remodelando, mas com certas instabilidades. Muito em pauta agora que o Sol, todo sempre nessa época, quando ele está na casa 11, em pauta estará a questão do nosso Congresso, nosso Senado e todos os nossos representantes, das câmaras e por aí afora. Está em pauta. Tem o Marte em Capricórnio e essa condição. E o Plutão continua na casa 12 ainda, por um bom tempo. Temos visto muito acontecer esse tipo de coisa com relação aos nossos representantes, né? Na Câmara e no Senado também. E por conta disso, muitas coisas vão ser descobertas ainda. Temos mais surpresas ainda nesse sentido. Não vai acabar tão já tudo isso. O Júpiter vai entrar na casa 6 do país. De certo modo, pode pensar que a classe trabalhadora, né, talvez possa ser mais favorecida. Pode-se pensar uma retomada de alguma coisa que já foi colocada anteriormente. Algum tipo de lei ou situação que foi colocada, não foi aceita, pode ser retomada e pode ser aceita mais uma vez por causa dessa retrogradação do Júpiter entrando na casa 6 do país, nessa condição por aqui. Ou seja, então, tem essas funções acontecendo no nosso país, Brasil, Varonil, por aqui. E, de novo, recomendo, assistam os Seminários de Verão, que temos mais detalhes do Brasil para todo o ano de 2026, certo? Essas são as projeções secundárias para o país, para o Brasil, né? Temos aqui uma quadratura da Lua progredida, passando pela 10, mas quadratura com a Vênus, que é de casa 7, e também o Mercúrio, que está na casa 8. Uma coisa pode acontecer, o Brasil tem um certo desconforto, ou tem um certo conflito ou confronto, né, desavenças com países vizinhos. Mal colocado com Mercúrio, a questão da dívida interna talvez tenha que se dar mais atenção nesse sentido. E não só isso, né, esse Mercúrio também ele rege a casa 4 do país. Né? Ah, aliás, o Júpiter em tudo fica na casa 4 está em tudo. Mas algumas questões que vão falar sobre o nosso território também. Então, atenção com essas condições todas.
Nós temos os trânsitos aqui de Plutão, ele tem feito bons aspectos ao próprio Plutão, que o país está caminhando bem para uma nova direção para o país. Tem seus conflitos que o Marte está sendo quadrado por esse Plutão em trânsito nesse período. Mas o país está caminhando bem. Está caminhando bem. Pode ter alguns conflitos, algumas complicações, mas estamos num momento de reconstrução de um país que, de certo modo, pode ter sido desmontado há um tempo atrás por aqui. Essa remodelação. Seminários de verão, vamos falar de eleições também. O Netuno, né, ele faz sua passagem, tem feito um mau aspecto a esse grupo de pessoas aqui na Casa 11, ou seja, né, complicações, desavenças, desencontros de verdades sendo descobertas, né, mentiras, né, nossa Câmara e Senado. Esse Netuno faz conjunção a Plutão na Casa 2, que favorece essa instabilidade nas questões econômicas também do país, e também faz conjunção a Plutão, que rege a Casa 10. Né? Então, o governo vigente, né, às vezes ele não passa uma imagem muito clara, né? Parece que não tem um certo estilo bem definido, tá? Por mais que se faça, ele até tem, mas às vezes perde um pouco o foco dessa possibilidade. O Urano vem fazer a sua passagem, bem colocado com esse Urano, desculpe, com Plutão, que é interessante, faz um bom aspecto a Plutão, que favorece a remodelação dos nossos rumos do país e até do nosso governo. Mas talvez algumas situações não são tão claras para a população de modo geral. O Saturno vem fazendo suas condições por aqui, né? Nesse caso por aqui. E Saturno faz aspecto de oposição ao Mercúrio de casa 8, e por conta dessa condição, né, a ideia de que impostos possam ser colocados, mas talvez as pessoas não tenham tanta clareza do que seriam esses impostos. A questão da dívida talvez possa deveria ser mais avaliada, melhor avaliada, dessa possibilidade. Esse Saturno faz essa oposição ao Mercúrio. E, de novo, Saturno faz uma oposição ao Mercúrio, de modo geral, está ligado com as comunicações também. Complicações, dificuldades dessas comunicações e na infraestrutura. Outra condição, esse é o Júpiter em passagem, que faz um bom aspecto ao Júpiter. Desculpe, ao Mercúrio. Você vê que o Saturno faz um bom aspecto ao Mercúrio e o Júpiter faz um bom aspecto ao Mercúrio. Aqui, nessa condição aqui e aqui. Como é que funciona? Um bom aspecto, um mau aspecto. A ideia pode ter umas restrições nesse sentido, mas se encontram boas soluções nas questões de dívidas, de impostos, fiscalizações nesse sentido. O Marte vem fazendo sua passagem por essa região por aqui na casa 11, tá? E ele vem fazendo alguns bons aspectos, né, durante todo esse mês correspondente. Bons aspectos ao Sol, depois do Natal e até o começo do ano, até dia 9 por aqui. Ou seja, o governo tomando atitudes, boas atitudes, de modo bem correto, bem direcionado, até passando por Capricórnio, que talvez possam ser atitudes ou situações que não agrade a todos, mas são necessárias, foram muito bem pensadas. Né? E esse Marte faz bom aspecto também ao Saturno, que naquela condição de realizações e projetos pode ser bem interessante nessa época. Mas no final desse período, só ingressando e passando por Capricórnio, né, nós temos o Marte fazendo um bom aspecto ao Mercúrio, de casa 8 e ao meio do céu. Ou seja, a ideia de que talvez possam ser tomadas atitudes por parte do governo também, que regula e estabiliza as questões das dívidas ou das questões financeiras do país. Isso vai favorecer bastante a imagem do país, a imagem do nosso governo também, certamente. Temos aquela condição do Marte, fez aquela grande conjunção em agosto do ano passado, né, e vai desenvolver agora, 10 de janeiro, nesse eixo por aqui, 6-12. Primeira coisa, né, aqui pode ter algum tipo de acontecimento que envolva as questões de saúde, né? A infraestrutura de saúde, algum tipo de complicação pode acontecer nesse período, com dificuldade. Não só isso, pega no eixo 6-12, a 12 fala das coisas ocultas também. Nos preparemos, aguardemos noticiários e outras situações meio escandalosas que podem surgir também no começo do ano próximo agora. Né? Outras verdades a sendo colocadas, sendo reveladas. O país é interessante, né? O país é uma aventura. O Brasil é uma aventura. Né? Sempre acontece muita coisa. Né? O pessoal diz muito que o Brasil não é para amadores. Né? O Brasil não é para amadores. Apesar que temos amadores tomando conta do país. Não de todas as áreas, mas algumas partes também têm essa condição. Principalmente na Câmara e Senado, que tem essa condição de Urano e Netuno nessa região. Mas, enfim, né, eu queria falar para vocês, esse período seria basicamente isso, com relação ao mundo. Mas, como sempre faço, né,
Eu faço um comentário sobre os signos, e para quem tem o ascendente dos signos, também nesse período. Vamos ver então como é que é essa situação por aqui. De novo, o que eu vou comentar aqui serve para quem tem o Sol nos signos ou o ascendente nos signos, mas nada vai substituir o mapa de uma pessoa dito por um astrólogo profissional. E, por sinal, procure sempre um astrólogo profissional, né? Na internet acontece, vende-se muita coisa, mapa por escrito, baratinho, e que não tem sentido, né? São textos iguais, textos repetidos, né? Então não tem muito sentido. Um bom astrólogo, como um bom médico, atende pessoalmente, ou até pela internet, né? Então faça o seu mapa com pessoas gabaritadas, ah, e, lógico, conversando com a pessoa. Só por escrito é muito pouco, quase que nada. Isso é cópia de texto, cópia de livros, cópias de arquivos, né? Então não tem muito significado. Mas o que eu vou comentar agora é muito genérico. Genérico, mas que pega as pessoas do que eles sigam ou que tem ascendente que eles sigam, né? Eu vou começar por Capricórnio, que o pessoal faz aniversário. Parabéns, Capricornianos. Parabéns, Capricornianos. O Sol já ingressou em Capricórnio agora, já começamos o verão, né? Bom verão para todos por aqui no hemisfério sul. No norte, um bom inverno também nesse dia, junto com todas aquelas orientações que eu comentei por aqui. Mas vamos falar um pouco mais do pessoal de Capricórnio. O pessoal de Capricórnio vai ser um período bastante movimentado e agitado. A Lua está em Capricórnio, Marte em Capricórnio também, e essa Lua de Capricórnio está em oposição com Júpiter, né? Então, digamos que o pessoal de Capricórnio, né? O ascendente de Capricórnio tem que ter certas atenções com seus ímpetos emocionais exacerbados, exagerados. O pessoal de Capricórnio, lógico, sem generalizar, é um pouco mais reservado, né, questões emocionais. E a Lua em Capricórnio estabelece mais isso. Mas com essa oposição de Júpiter, pode de repente se destemperar, explodir e de repente falar coisas que não são necessárias, coisas antigas, né? A ideia é até a seguinte: pode ter memórias de coisas antigas que de repente transbordam e você resolve tirar satisfação. Não faz isso agora, não tem necessidade. Tá? O que foi, já foi. O que passou, já passou. Né? E isso principalmente com questões familiares. Já pensou? E no Natal ainda? Então atenção com isso. Mas é bom ter esses cuidados. Né? Mas parabéns, feliz aniversário. Certo? O pessoal de Aquário ou ascendente em Aquário, né? Olha, problemas de dificuldades todos nós temos. Mas se resolve. Quando você entende o que é um problema, você vê qual é a solução. Né? E o pessoal de Aquário ou ascendente de Aquário talvez possa passar por situações que aconteçam alguns contratempos, mas pode achar que aquele problema não tem solução, é complexo demais, você não vai ter, não teria soluções para esse tipo de coisa. Calma, atenção. Tudo pode se resolver. Né? É parar, refletir, estudar, avaliar. Porque se existe um problema, é que tem a solução. Se tem uma dificuldade, vamos tentar encontrar a melhor maneira possível de resolver essa questão. Então, temos atenção e cuidado com essas situações. Né? Não exagere demais. Não exagere demais. Veja bem como eu coloquei. Esses possíveis problemas e dificuldades possam acontecer. Né? E atenção com as suas relações afetivas, seus grupos de amizades. De novo, esse Mercúrio em Sagitário, né, pode indicar muito que a pessoa de Aquário, principalmente, ou acidente Aquário, né, possa, junto aos seus amigos, são tão bons mesmo, você talvez possa colocar situações, ou colocar opiniões fora de hora. Então, atenção com isso, não precisa. Atenção com excessos, né, também, excessos de qualquer coisa. Ainda mais de Natal e Ano Novo, né? Atenção com excessos até de alimentação. Isso para todo mundo, lógico, né? Mas talvez o pessoal de Aquário um pouco mais nesse sentido. Tá? Digamos que para esse pessoal agora de Aquário, ou ascendente de Aquário, esse período é de deixa passar as coisas na paz, na tranquilidade, que deve ser colocado nesse período. Isso é importante, certo? Pessoal de peixes ou ascendente de peixes. Né? O... Atenção com as questões materiais, nada de complicado. Mas talvez passe o pessoal de peixes ou o ascendente em peixes em situações que tenha que resolver como está sendo feito a sua receita e a sua despesa também. Tem que cortar gastos, mas entender por que existem certos gastos. E saber lidar muito bem com suas finanças nesse período que agora é de hoje a um mês. Né? Não abuse dos prazeres também, tem essa condição. Né? Talvez amigos se aproximem. Talvez você possa ter situações em que amigos precisem da sua ajuda, da sua colaboração, ou da sua orientação, ou da sua opinião. Tá? Essa possibilidade. Né? Repensar coisas para o futuro, repensar projetos para o futuro, dos seus negócios, do seu trabalho, repensar certas coisas, avaliar o que está acontecendo com esses seus trabalhos, naturalmente, tem essa possibilidade. Pessoal de Áries, ou ascendente em Áries.
Começar projeto sempre é bom. E o pessoal de área, de certo modo, tem essa impetuosidade, essa proatividade de começar coisas, né? Agora, uma coisa que também é importante, né? Pode começar com o que for. Pense muito bem antes, reflita muito bem antes, calcule, projete. Não faça de modo deslocado, rapidamente, de rápido demais. Pense e elabore. Até aproveitar esse período agora, de hoje ao mês, né? Para repensar projetos, né? E colocar em prática logo depois de começar o ano. Não precisa ficar muito tempo também, não. Mas repensar, pensar corretamente. Vai ser fácil? Não. Colocar novos projetos em pauta e andamento não vai ser tão simples assim. Exige mais competência e esforço. Mas veja os seus projetos que estão, de repente, precisando de alguma orientação de alguém de fora, ou repensar algumas situações, talvez esteja um sonho mais alto do que é possível realidade. Não deixe de sonhar, não, mas talvez tenha que repensar um pouco das coisas nesse sentido. Talvez possa até estudar, ler mais sobre o assunto, não ficando só no seu, do que você acha que conhece. Você acha que conhece, veja bem como eu falei por aqui. O pessoal de touro ou ascendente em touro tem a seguinte condição. O, todo mundo tem suas crenças. E o pessoal de touro ou ascendente em touro talvez deve se voltar um pouco mais para as suas crenças. Não dizer a sua religião, mas suas crenças, os seus projetos, os seus ideais, repensar sobre a vida. Isso pode ser interessante nesse período por aqui. Bem interessante. Talvez repensar sobre os próximos períodos. Vou aproveitar que é final do ano, né? Próximos meses, né? Talvez pensar em novos estudos, novas possibilidades. Dar atenção à sua fé. Isso é importante. Seja cético dentro do possível, isso que é o correto, mas não exageradamente cético, né? Talvez possa se repensar alguma coisa. Dá até a ideia que o pessoal de touro ou ascendente em touro está passando por uma fase de que é importante repensar as coisas para o futuro, em termos de projetos, de trabalho, tá? Talvez botar atenção para os seus desejos mesmo, para os seus prazeres. Então, a gente tem que trabalhar e ter funções para poder se manter. Mas, paralelamente a isso, uma coisa que é importante para o pessoal de touro ou ascendente em touro, né? É repensar suas coisas, né? Repensar o que você faz, de repente dar mais vazão aos seus desejos, seus desígnios, isso pode ser importante nesse período. São de gêmeos ou ascendentes gêmeos, né? Bom, até aproveitar o final do ano, né, para descartar algumas coisas, jogar fora algumas coisas, relevar certas coisas, deixar para trás algumas coisas que de repente eu prende ao passado. É um período de repensar o futuro, mas antes disso, desprezar coisas do passado. Faz parte da sua história, na realidade, né? Mas pode deixar para trás. Não fique preso a mágoas antigas, não tem necessidade. Não precisa. Né? Nas questões financeiras, até dá a ideia que pode ter alguns benefícios. Tem que ver o mapa de cada pessoa, certamente. Né? Amizades. Alguns amigos estão, de repente, se afastando, mas se afastando porque cada um está tomando conta da sua vida pessoal. Mas, de certo modo, chame alguns deles para poder, de repente, ficarem mais próximos. Pode ser interessante isso, né? O pessoal de Gêmeos, ou ascendente de Gêmeos, tem a seguinte condição. Eles são mais ou menos elétricos, naturalmente. Talvez possam estar um pouco ansiosos, um pouco nervosos, né? Um pouco irritados com as coisas do seu dia a dia. O pessoal de Gêmeos pensa muito no presente, pensa no agora. Está certo, né? Se está preocupado com o futuro, né? Mas, vez outra, é bom pensar um pouquinho mais à frente, não só nas circunstâncias de agora, mas um pouquinho mais à frente. Você fica preso ao futuro, né? Aí talvez você, de repente, fique menos ansioso, menos estressado nesse período, dessa possibilidade. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer, né? Ah, aproveitar esse final de ano, né? Talvez fosse importante para você poder retomar alguns contatos que não faz há muito tempo. Isso pode ser importante. Retomar contatos que há muito tempo você não tem, em termos sociais, participativos, de repente, chamar as pessoas. Até pense o seguinte: veja, desde quando você não recebe convites de pessoas? Então você tem que fazer convite. Se não estão te convidando, que você se afastou dessas pessoas, estão esquecendo de você. Então, repense essas pessoas, chame essas pessoas, pode ser interessante. Final do ano, a festa da família, que se coloca muito, né? Mas não pensa só nos seus familiares, pense nos amigos, nos grupos também. Que você faz parte, que estão se afastando, não estão, de repente, ficando esquecidos. Então, faça isso, é importante. Pessoal de câncer ou ascendente em câncer. Pessoal de leão ou ascendente em leão, né? Férias. É importante férias? É importante. Então, aproveite um pouco mais. Mas se não é época de férias, aproveite então para descansar um pouquinho, né? E esses momentos de descanso, de lazer, nem que fosse só final de semana, só à noite, não importa, né? Deixe coisas do passado para trás, né? Uma coisa que é importante, você vai encontrar com muita facilidade situações,
soluções para problemas que vêm acontecendo. Você vai perceber essa condição. Estava com as coisas mais complicadas, ansioso e tudo isso, de repente vai aparecer as boas condições de você resolver tudo isso. Bem interessante. Uma coisa que pode ser bem legal do pessoal de câncer de leão ou ascendente de leão, olha, cuidar da saúde é sempre bom, mas o pessoal de leão ou ascendente de leão, cuidar um pouco dos seus hábitos e costumes. Pode ser interessante nessa época. Vida cultural pode ser interessante nesse período. Passear cinemas, teatros, por aí afora. O pessoal de virgem ou ascendente de virgem, né? Olha, aproveite esse período de final de ano, né, para curtir mais a vida. Passear, se divertir, namorar. Não está namorando, não tem importância. Passeie, veja as pessoas, chame os amigos. A tendência é você até ter mais amizades nesse período, ou conhecer mais pessoas. Mas quando conhecer mais pessoas, estabeleça o contato mais contínuo com elas. Isso é importante, tá? Para você poder ter mais gente, para poder ter contato nos seus momentos de lazer que pode acontecer com muita frequência nesse período. Aproveite mais a vida, não se restrinja nos seus prazeres. Não é soltar a franga, não chega a esse ponto, mas se quiser soltar, mas divirta-se mais, divirta-se, faça os seus prazeres, tenha essa disposição de querer curtir mais a vida. Pessoal de Libra ou ascendente em Libra. Família é uma coisa muito importante, talvez você dê atenção a esse pessoal da sua família, os seus ancestrais, o seu passado. Alguns contratempos podem ocorrer junto a familiares. Isso não é porque é Natal, não, mas alguns contratempos podem acontecer. Ou na sua relação com eles, ou entre eles, alguma coisa nesse sentido. Talvez seja importante isso. E uma outra coisa que pode ser interessante também, refazer alguns contatos do seu ciclo social, que está um pouco mais minguado nesse trecho de tempo agora, que está acontecendo nesse final de ano. Tá certo? Talvez possa ser interessante isso. Ah, ampliar seus conhecimentos pode ser interessante, sempre é interessante, mas o pessoal de Libra, ou ascendente Libra, né? E se ampliar seus conhecimentos através de vida cultural, ou teatro, cinemas, exposições. Também tem bastante reconstrução, pode ser bem importante, bem legal nessa época do ano. Pessoal de escorpião, ou ascendente escorpião, né, o, podemos pensar a seguinte condição. Coloque suas opiniões, coloque suas ideias. Isso é importante. Dê opinião, dê ideias, coloque suas posições, mas não seja além do que é necessário. Nós estamos com Mercúrio passando por Sagitário, pouco tempo agora vai sair, mas mesmo assim o pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião pode falar o que é desnecessário em uma relação com amizade, amigos ou o que for. Então, calma, se segure um pouco. Tem coisa que não precisa falar. Mas são verdades, sim, mas tem coisa que não tem necessidade. Não por enquanto. No momento adequado pode até se pensar nesse sentido. Se você vai afastar algumas pessoas, pode irritar algumas pessoas por conta dessa condição de falar o que não precisa, né? Não tem que ficar se policiando também, não, mas seja elegante, né? Seja elegante, dentro do possível, né, com essas pessoas. Verdadeiro? Sim, verdadeiro, mas com elegância. É bem essa condição. Talvez uma coisa que possa ser interessante é você ah, voltar a atenção para a sua fé também. Qualquer que seja, não importa qual seja, mas voltar a atenção para a sua fé. Isso pode ser interessante esse final de ano. E para finalizar, eu comecei com o Capricórnio, mas finalizar com Sagitário ou ascendente Sagitário, né? O Como eu comentei com vocês, Vênus está em Sagitário no comecinho desse ingresso junto com Mercúrio. Festas, lazeres, pode ser bem interessante. E faça isso mesmo. Só não gaste muito dinheiro. Atenção com suas finanças também. Nada de complicado, seja mais comedido, dentro do possível. Não é que não vai ter recursos, mas seja comedido para poder ter mais garantias, a ter mais dinheiro quando vier a conta depois. Que no fim o cartão de crédito vem pelo correio, né? Ou pelo WhatsApp, ou vem por e-mail também nessa condição. Aproveite bastante tudo isso, né? É uma fase, pessoal, de Sagitário ou ascendente Sagitário, que algumas pessoas podem se afastar repentinamente. O Sagitário já é verdadeiro por natureza. Com esse Mercúrio em Sagitário, de novo, junto com os outros que eu já comentei também. Fale verdades. Não vai bem um pouco difícil o Sagitário falar esse tipo de coisa. Mas com cuidado, com atenção. Né? Você não vai conseguir, de repente, se conter muito, mas sem ser desagradável com as pessoas. E você não é desagradável, Sagitariano, de jeito algum. Certo? Enfim, ah, vejo você só no próximo ano agora. O próximo ano é o dia seguinte, na realidade, né? Mas tenham boas festas, uma boa passagem de ano.
É interessante que não é um ano astronômico, astrológico, é um ano civil. Mas as pessoas ficam imbuídas desse sentido, que vai encerrar um ano para começar um outro ano. É como se fosse uma grande chance de grandes mudanças para o próximo período. Por conta disso, né, aproveite esse final de ano, né, curta bastante, cuide-se bem também, né, porque o final, o acesso de final de ano é como se fosse uma esponja que limpa tudo para poder zerar o próximo período. Então faça isso. É o dia seguinte somente, mas aproveite essa condição. Chama os amigos que o mundo vai começar de novo, dia 1º de janeiro. Boas festas, feliz ano novo, ótimo 2026. Vamos aguardar um ano de muito movimento, certamente, grandes mudanças. 2026 vai ser um ano onde vão se começar aí muitos processos de alteração para a humanidade, para o mundo, para o planeta, para a sociedade, para as pessoas e para você. Aproveite muito bem, todos os dias, como se fossem os últimos dias, que não serão tão cedo os últimos dias. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom ano, e vejo vocês daqui a um mês com o sol ingressando no signo de Aquário, certo? Aguardo vocês à frente por aqui para podermos fazer mais uma vez o nosso bate-papo mensal sobre os planetas, sobre os movimentos astronômicos, astrológicos, para viver um mundo bom. Siga o céu, que é importante. Siga o céu, você vai se arrepender, certo? Beijo para vocês, vejo vocês mais à frente por aqui, certo? Até lá.